Deus Santo como Tu. Nós Te amamos, Pai. Amamos estar na Tua presença. Amamos desfrutar desta unção coletiva. Obrigada, Pai, pela Tua unção que quebra jugo, que traz salvação, olhos iluminados nesta noite. Obrigada porque não sairemos da mesma forma que entramos. Obrigada por respostas chegando. Obrigada pelos meus irmãos sendo fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, fica à vontade. Eu me desfaço de todas as minhas expectativas. Eu entrego tudo a Ti. É Teu o culto, é para Ti, é para louvar e engrandecer o Teu nome. Magnifica a Tua palavra. Espírito Santo, magnifica a palavra. Jesus, magnifica a Tua palavra. É a Tua palavra que é provida de poder. Eu creio no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Podem se assentar. Ô, Pai bom. Eu amo o Senhor. Uhul. Aleluia. Obrigada, Pai. Hoje nós vamos falar sobre declarar a palavra, sobre confissão. Né? A gente ouve tanto, né, que a gente tem que declarar, que a gente tem que confessar a palavra. Vamos estudar um pouco sobre isso esta noite. Amém? E antes de começarmos, algo que parece óbvio, mas que eu vou falar, que a confissão, a declaração da palavra, é quando algo sai, uma palavra sai da nossa boca. Algo precisa ser dito. E o irmão Reagan, nesse livro bem pequenininho, mas é muito bom, Como Liberar a Sua Fé, e ele traz 3 tipos de confissões, 3 tipos de confissões que estão na Bíblia. Amém? A primeira confissão que ele fala é declarar o Senhor Jesus. É confessar o senhorio de Jesus. Lá em João 16, do versículo 7 ao 11, né, a gente vai ouvir que Jesus ele afirma que o pecador é aquele que ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ainda não se tornou filho pela confissão do senhorio de Jesus. E Jesus afirma que o pecador ele será convencido pelo Espírito Santo. Por quê? Por conta de um pecado, por não crer em Jesus, não crer em mim. Vamos ler João 16, versículo 7 ao 11, eu acho que será projetado. Diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus falando. Porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviar. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque eles não creem em mim. E confessar o senhorio de Jesus é a principal confissão que o pecador deve fazer. E essa confissão ela deve ser pública e é necessária. Por que ela é necessária, Marli? Porque ela vai evidenciar o rompimento com o reino das trevas e que essa pessoa, a partir de agora, está se tornando filho de Deus e está sendo transferido, passando para um outro reino. Amém? O reino onde ele vai reinar em vida. E lá em Romanos 10, do versículo 9... Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como seu Senhor, e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então o pecador ele precisa confessar a Jesus, ele precisa crer, ele ouve a palavra, fé é gerada dentro dele, amém? E ele confessa com a boca aquilo que ele recebeu, aquilo que ele creu. E o versículo 10 continua: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz para a salvação. E em 1 João, capítulo 4, no versículo 14, diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Ou seja, se tornaram um a partir desse momento. A partir desse momento se tornou filho amado, aceito, perdoado por Deus.
O segundo tipo de confissão que o irmão Reagan cita nesse livro é a confissão de pecados do cristão. E como é que isso acontece, Marli? Nós já somos perdoados, amém? Já somos perdoados de todos os nossos pecados, inclusive daqueles que ainda nem caso venhamos a cometer. Mas se por acaso algum cristão se afastar da comunhão, ele em qualquer momento, ele pode se aproximar do Pai e falar: Pai, eu me arrependo, eu volto para a comunhão contigo, porque eu não consigo viver longe de ti. E porque Deus nos ama e Ele quer ter essa comunhão, Ele rapidamente, nem pestaneja, né? Ele vai liberar esse perdão e a comunhão vai ser retomada, amém? E esse irmão que estava afastado da comunhão por algum motivo, ou simplesmente estava caminhando e pluft, tropeçou. Foi um acidente. Você já é perdoado. Você já pode voltar à comunhão com seu Pai. Você não precisa mais andar em condenação, porque a condenação não pertence a Deus e também não tem origem nele. Você é perdoado. Você não precisa andar condenado, isso não vem do seu Pai. E além disso, você precisa também se perdoar. O irmão Reagan, ele cita isso em vários livros dele, porque a condenação, querido, ele traz dúvida, incredulidade. Às vezes aquela pessoa não crê que foi perdoada e fica confessando o pecado de 10 anos atrás. Não, no primeiro momento que você se arrependeu e confessou, você é perdoado na mesma hora. Amém? Não precisa andar em condenação, a sua comunhão com o Pai já está estabelecida. Não há dúvida disso. Amém? Então você pode se perdoar, porque a falta de perdão a si próprio pode roubar a sua fé, pode causar incredulidade de que Deus não está me ouvindo, Ele não me ama. Isso é uma mentira de Satanás. Você é perdoado. Amém? E a terceira confissão, que é o que a gente vai desenvolver nesta noite, é declarar a fé na palavra, em Cristo e em Deus. É confessar a palavra. E a confissão é a chave para a fé. A fé, queridos, ela precisa ser liberada por meio das palavras da nossa boca. E vou te dizer algo, há um milagre na sua boca. Já está pertinho de você, no seu coração e na sua boca. Mas você precisa declarar, confessar a palavra. E existem algumas definições de confissão. Existem algumas definições, eu gostei muito de uma que diz assim: confissão é dizer a mesma coisa que Deus diz, pela fé, antes de experimentar os resultados. Então eu não preciso ver, eu não preciso sentir para declarar algo, aquilo que a palavra de Deus diz. Eu simplesmente declaro, porque eu creio na palavra. Amém? E o que também é declarar e confessar? É declarar que o que cremos é verdadeiro, é testificar a verdade que aceitamos, é uma afirmação de uma verdade bíblica que nós abraçamos. Eu declaro isso porque eu creio, eu abracei essa verdade da palavra de Deus e eu vou declarar, eu vou confessar com a minha boca. Lá em Romanos 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E esse texto aqui está falando de confissão para a salvação, amém? Mas ele também é útil e verdadeiro com relação a qualquer outra coisa na sua vida. Por quê, Marli? Porque com o coração eu creio para a cura. E com a minha boca eu faço a confissão de que eu sou sarado e que eu sou curado. Com o coração eu creio no batismo no Espírito Santo. E com a boca eu faço a confissão. Com o coração eu creio que eu sou suprida, que eu sou próspera. E com a minha boca eu declaro: eu tenho um Deus da provisão, nada vai me faltar, o Senhor é o meu pastor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou andar em ruas, eu creio em portas abertas, eu creio em caminhos sendo formados, porque eu creio com o meu coração, creio no meu espírito, na palavra de Deus. E queridos, existem muitas promessas na Bíblia. Muitas. E o principal cumprimento, por que existem as promessas? Elas são revelações daquilo que Deus quer fazer por nós.
Um exemplo disso eu tive esses dias. Eu estava cansada e eu falei, Deus, estou cansada. Deus falou assim, por que você está cansada se eu sou a sua força? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E há uma promessa, querido, eu vos aliviarei. Achareis descanso para a vossa alma. Eu falei, Senhor, é agora. Eu vou, vinde a mim, eu quero, Senhor, eu quero essa promessa para mim. Querido, existem promessas na palavra de Deus e para cada uma delas você tem o sim e o amém. E agora a fé, ela não é muda. A fé não é muda, ela não é silenciosa, a fé ela não é reservada. A fé não fica calada vendo as coisas acontecerem. A fé, ela tem um aspecto violento às vezes. E eu vou exemplificar um pouco disso para os irmãos. Queridos, o gato e o leão, eles fazem parte de uma mesma família, a família dos felinos. E qual é a principal diferença entre eles? É o tamanho. O seu gato fofinho, bonitinho, ele só não te devora porque ele é pequeno. E o gato, ele tem uma característica, ele é mais diferente do leão. O gato, ele é mais singelo, ele faz miau. Ele vai pegar alguma coisa, ele... Não é assim? Agora o leão não. E o leão tem esse aspecto violento, esse aspecto da fé. Eu vejo como o leão esse aspecto violento da fé. Por quê? O leão, ele é forte. Ele é grande, imponente, ele tem força. E ele não se amedronta diante das dificuldades. E quando ele precisa agir, o que ele faz? Uau! Ele é rápido, pega a palavra. Ele vai, Querido, ele mostra as suas garras e uma vez que ele pegou, já era. E quando ele pega e quando ele precisa também demonstrar a sua força, o que ele faz? Uau! Quem está em casa não está vendo as minhas caretas. Mas ele faz alto, do tipo, eu sou o rei aqui neste lugar. E ele tem essa postura, essa posição. Chega a ser violento, porque a fé, em alguns momentos, vai precisar gritar. Vai precisar gritar para você, para a sua carne, vai precisar gritar para Satanás, para as circunstâncias. Vai precisar da voz de comando. E não pode ser como um gatinho, miau, tentando pegar algo. Às vezes você ainda se vê como um gato, mas enquanto você estiver confessando a palavra, ouvindo a palavra, se enchendo, a sua fé, um momento, vai ficar como esse leão, queridos. E você, diante da dificuldade, da situação, você vai falar, aqui não. Eia! Aqui não. Eu vou declarar a palavra e essa situação vai mudar. Amém? Vamos continuar. Então, a gente crê, a gente confessa e nós podemos receber tudo aquilo que nós dissermos. Marli, por que nós podemos receber tudo aquilo que nós dissermos? Porque há um milagre na nossa boca. E há um poder também na nossa língua, há um poder na nossa boca. E nós podemos determinar o nosso futuro por meio das nossas palavras. Lá em Provérbios, versículo 6, versículo 2, diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da sua boca. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que é poder? É capacidade para realizar algo. Então há um poder, há algo na sua boca, na sua língua, que se você usar de acordo com a palavra de Deus, você vai colher os frutos daquilo que está na palavra. Se você falar alinhado à palavra, se você escolher a vida, você vai reinar em vida, como está lá em Romanos. Lá em Salmos 45, versículo 1, diz assim, o salmista fala, de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Há um poder na nossa boca, há um poder na nossa língua. Amém? Nós precisamos falar alinhado à palavra, colocar, às vezes, um filtro naquilo que a gente está falando para identificar. Isso não está alinhado à palavra. Então, agora eu vou declarar a vida. Eu vou declarar a palavra de Deus. Amém? E nós fomos ensinados a crer.
Mas a fé, ela também precisa ser liberada mediante as palavras que saem da nossa boca. E lá em Marcos 11, 22 e 23, diz assim, a fé, ela sempre determina por meio da palavra que sai da nossa boca. Marcos 11, 22 e 23 diz, e Jesus respondendo disse-lhes, tendes fé em Deus, ou seja, tendes fé do tipo de Deus. E como é que é essa fé, Marli? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. É a segunda vez que aparece esse verbo, né? Em diferentes formas. Dizer, diz. E tudo o que disser, a terceira vez, lhe será feito. Querido, se a fé não move a sua boca, não vai mover montanhas. Você precisa declarar a palavra. Você precisa falar ao monte. Amém? 2 Coríntios 4:13 diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso nós também falamos, declaramos a palavra de Deus diante das situações. Mateus 17:20 diz, e Jesus lhes disse, se tiverdes fé, do tamanho, né, como um grão de mostarda, direis. Se tiverdes fé, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar. E nada, queridos, nada vos será impossível. E se a gente tirar o miolo desse versículo de Mateus 17:20, a gente vai ter, se tiverdes fé, direis. Se tiverdes fé, direis. A fé não fica calada vendo as coisas acontecendo, não fica muda e silenciosa. Ela declara, ela confessa. E existe um princípio nisso, existe um princípio. A gente vai lá agora para Gênesis 1. Lembra de Gênesis 1, Deus criando, né, ali o universo, criando as coisas. E as coisas, queridos, elas obedecem às palavras que são ditas por fé. Ali em Gênesis 1, a gente vê Deus criando, junto ali, né, com a Trindade, criando o mundo. Havia um caos, né, não tinha nada, e Deus simplesmente criou. E como que Deus criou? Por meio da palavra. E quem é a palavra? Jesus. E aí, né, ele simplesmente falava, diante daquela situação, daquele caos, ele falava, haja, haja, haja. E as coisas vieram a existir, porque existe um poder criativo na palavra, amém? E toda palavra que sai da boca de Deus, ela é provida de poder. E queridos, continuando aqui, lá em Gênesis 1:26, Deus fala, né, façamos o homem. Ou seja, ele chama a Trindade e fala, façamos o homem. Lá em João 1, do 1 ao 3, diz assim, no princípio era o verbo. Quem era o verbo? A palavra, Jesus. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava no princípio. Todas as coisas foram criadas por meio da palavra, Jesus. E sem ele, nada mesmo do que foi feito, né, se fez. Sem ele, nada viria a existir. Lá em Hebreus 11:3, quando está falando sobre a fé, ele fala assim, pela fé entendemos que o universo ele foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o que é visível veio a existir, da onde? Do poder criativo que havia. E Deus é um Deus de fé. Amém? Deus é um Deus de fé. E ele libera a sua fé como? Por meio da palavra. E aquele poder criativo que estava em Gênesis 1, ele está dentro de você hoje. Esse poder criativo está dentro de você. Ele não envelheceu, ele não está mais fraco, ele não está desanimado, nem se aposentou. O mesmo poder que criou as coisas, a mesma palavra lá de Gênesis 1, queridos, hoje está dentro de você. Esse poder criativo, é só você fazer o quê? Uau! Abrir, pegar a palavra com fé, com violência às vezes e declarar a palavra. Vai acontecer. Amém? Deus nunca faz nada sem dizer primeiro. Tudo, querido, está na palavra. E ele enviou a sua palavra e os
sarou. Ele envia a sua palavra e as coisas acontecem. Tem que acontecer. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, Deus falando. Ela não voltará para mim vazia. Essa palavra, quando cai em terra fértil, querido, ela produz frutos. E ela prospera, ela é próspera. A palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é eficaz. Às vezes você vai comprar um medicamento, ele é eficaz, mas não é vivo. E a vida hoje opera dentro de você. Aleluia, você tem esse poder criativo dentro de você. Você não é qualquer coisa, querido. Você é filho de Deus. E a palavra de Deus, ela prospera, ela não volta vazia quando é lançada da boca, da nossa boca, da boca de Deus. Jeremias 1:12 diz: viste bem, porque eu velo, Deus falando, eu velo para cumprir a minha palavra. Há um poder criativo e toda palavra que sai da boca de Deus, ela é provida de poder. E tudo que eu creio, quando eu creio para qualquer coisa, querido, quando eu creio para qualquer coisa alinhado à palavra, eu preciso declarar com a minha boca. Às vezes você tem orado por algo, você precisa também declarar isso que você tem crido, que você tem orado. Eu creio, vai acontecer, Senhor, a salvação da minha família. Creio em portas abertas de concurso. O que é que você está precisando? É hoje. Há um milagre na sua boca. Está pertinho de você. Pertinho, querido, no seu coração e na sua boca, basta você declarar. Eu lembro que no início desse ano, deixa eu ver um pouco d'água. Eu acordei um dia com uma dor nesse ombro esquerdo. E quando eu levantei, eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu lembro que eu falei assim, eu senti no meu espírito, comece a estudar sobre cura divina. E aí, depois de um tempo, eu comecei a estudar sobre cura divina, ainda com aquele desconforto. E o pastor falou assim, o pastor me convidou para ministrar. E se os irmãos lembram, eu ministrei dois meses sobre cura divina. E eu com aquela dor no ombro. E eu fui para o médico, fiz sessões de fisioterapia. E nessa fisioterapia eu fazia musculação, né? Para fortalecer o músculo. E depois que eu terminei a fisioterapia, aquela dor voltou. Aí eu falei assim, Senhor, eu não aceito isso. E eu declarando a palavra. Falei assim, Senhor, eu só tenho 20 anos. Vou ficar com essa dor. Se eu tivesse 37, eu ia falar a mesma coisa. 60, 90. Senhor, eu não aceito isso. Eu já estava indignada com aquilo. Eu não gosto de fazer essa atividade física, que é a musculação. Eu ia para aquele lugar e eu falei, não é aqui. Eu não aceito isso. Eu não nasci com isso. E a palavra de Deus diz que eu já sou curada, que eu já sou livre. E, queridos, eu comecei a confessar essa enfermidade é ilegal no meu corpo. E mesmo com dor, eu falando, eu creio na palavra, há uma promessa. E essa promessa caiu em terra fértil. E um dia, servindo na igreja de crianças, era uma terça-feira, eu servindo e eu brincando com um garotinho de bola. E eu brincando de bola sempre pegava com o braço direito. E aí teve um momento que eu falei assim, meu Deus, eu não aceito isso, eu sou curada. Eu creio na minha cura. E ele jogou a bola e eu peguei com o braço esquerdo. Eu só senti assim, track. Aí aconteceu alguma coisa. Querido, depois daquele dia, eu só fui perceber que eu não estava com dor 2 semanas depois. Eu fui curada na igreja de criança, brincando, mas eu estava ali declarando a palavra, Deus, eu não aceito isso. Eu não nasci, o Senhor, eu sou uma nova criatura em Ti. O Espírito Santo habita em mim, Ele vivifica o meu corpo mortal. E eu comecei a declarar, porque há um poder, há um milagre na nossa boca, queridos. Às vezes a gente está esperando alguém ou um milagre chega, já chegou, já está dentro de você. Jesus, enquanto esteve na terra, querido, Ele falava as coisas. Jesus falava ao vento, falava ao mar, aos demônios, falava à árvore, à figueira, amém? Falava até a mortos. Queridos, o vento, o mar, o morto, a figueira, os demônios obedeciam a Ele. E lá em Efésios 5:1 diz, sedes imitadores de Deus, como filhos amados.
se é para a gente ser literalmente o imitador de Deus, como filhos imitam os seus pais, a gente precisa sim falar e agir como Jesus. Jesus falava, ele usava a palavra escrita para derrotar Satanás. Jesus cria, Jesus falava e Jesus também declarava aquilo que ele queria ver. Jesus não declarava aquilo que ele estava vendo. Jesus declarava aquilo que ele queria ver. O que você quer ver? Se você declarar aquilo que você tem, que resultado você vai ter? Declare a palavra a seu respeito. Declare alinhado a palavra. Mas você só vai declarar aquilo que você sabe. Você não declara aquilo que você não sabe. Queridos, se o Pai nos chama para declarar a realidade sobrenatural que Ele já conquistou para nós na cruz. Não é uma realidade natural, queridos. Não é uma realidade daquilo que você tem visto ou sentido. Há uma realidade que você precisa declarar. Vamos avançar. Amém? Jesus cria, falava e agradecia antes de ver. Queridos, há momentos na vida, esses dias eu passei por um momento assim, que eu não tinha nem palavras para orar. Quanto mais para confessar. E eu ficava, Marli, você precisa falar. Eu não estou sentindo nada. Mas eu creio, Senhor, não estou vendo, mas eu creio, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu só sabia falar isso. O Senhor é bom. Pai, obrigada, Pai. E à medida que eu ia falando, o Senhor é bom, as palavras iam surgindo. De repente eu já estava fortalecida a ponto de declarar aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Então, e se existirem momentos que você tiver que se sentir quieto, não fique quieto, querido. Pegue o aspecto violento da fé e declare a palavra. Vai para cima mesmo. Amém? E é importante também sinalizar que alguns momentos Satanás trará imagens, situações, limitações, circunstâncias. Para quê, Marli? Para tentar fazer você ser tentado, para te tentar a falar a realidade natural. E se você fala aquilo que você está vendo, né, aquela realidade, você vai ter o quê? Aquilo que você está falando, porque há um poder na sua boca, amém? Mas agora, querido, você reina em vida. Você tem uma outra realidade em Cristo Jesus. Você pode declarar a palavra e estabelecer aquilo que Deus tem para você. Amém? E você vai poder declarar, e você vai poder se recusar a desistir. Se recuse a desistir de crer. Vai acontecer, creia. Amém? Você pode declarar, eu sou mais do que vencedor em Cristo. Nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 2 Coríntios 2,14. Eu triunfo em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor por meio deles. Então, quando chegarem a situações, queridos, onde você vai ser tentado a falar aquilo que você está vendo ou sentindo, você pode, pela fé, declarar pela fé aquela situação sendo alterada, caminhos sendo formados. Você pode dar ordem às situações, desfazer os planos do diabo, declarar cura e salvação. Tudo isso por meio da palavra que sair da sua boca. Você pode dar um comando e falar para as coisas como elas devem ser e agir. Você tem esse poder. Lembra, Gênesis 1, o mesmo poder está dentro de você, o poder criativo. E Marli, qual é o propósito dessa lei espiritual? E crer e falar é uma lei espiritual, não é uma teoria, não é algo que foi inventado por pessoas, é algo divino. É um princípio divino, essa lei espiritual. E qual é o objetivo, Marli? É nos colocar numa posição de domínio na vida. Porque, queridos, você não vai ser mais governado pelas circunstâncias, pelas situações. Porque agora você vai poder falar as coisas, como elas devem ser e agir. Amém? E posição de domínio fala de autoridade, fala de governo sobre as coisas, amém? A gente está falando de coisas, as pessoas, a gente não domina sobre pessoas. Pessoas são para serem servidas, amém? Então, nós precisamos governar e não sermos governados pelas circunstâncias, pelas situações, porque lá em Romanos 5,17 diz que
nós reinamos em vida. Diz assim, aqueles que recebem a graça abundante e o dom da justiça, eles reinam como reis em vida por meio de um só, Jesus Cristo. E além disso, foi nos dado poder para ligarmos e desligarmos. Ligarmos e desligarmos. Amém? Isso nos pertence, é nosso, filhos de Deus. Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. Querido, a gente pode crer, falar e conquistar. E lá em Mateus 17, 20, lá em Marcos 11, 23, Jesus estava falando ali a respeito do monte, né? Se tiverdes fé, direis ao monte, né? Porque em verdade vos digo que se disser a este monte... E queridos, você já viu um monte se jogando no mar? Não, né? Eu também nunca vi isso acontecer. E o que significa esse monte? São circunstâncias, situações, problemas, né? Ou seja, algo que para você parece impossível, como um monte se lançando no mar. Algo que para você parece impossível. Você pode mudar essa realidade. Amém? Pela palavra que sai da sua boca, você pode criar novas realidades e você pode criar coisas que não existem. Porque é um poder que sai da sua boca. Quando Jesus usou o exemplo do monte, ele estava falando assim, ó, parece impossível, não parece? Mas se você simplesmente disser, crendo com o seu coração, vai acontecer. Se a gente for lá para Joel 3, versículo 10, na parte B, diz assim, diga o fraco, eu sou forte. Esse versículo não diz, diga ao fraco, eu estou forte. Porque ser é diferente de estar. Ser fala da sua essência, de quem você é, de algo permanente. Eu sou. Estar é algo que é temporário, não é para sempre, eu estou naquele momento. Mas não, diga, eu sou forte. E também não está escrito assim, ore o fraco pedindo forças a Deus. Não, diga, eu sou forte. E nós não estamos mentindo, nem negando os fatos. Amém? A gente simplesmente está estabelecendo a realidade que Deus conquistou para nós. Porque um cenário de fraqueza não é aquilo que Deus planejou para nós. E nós precisamos dizer, né, aquilo que nós somos em Deus. Aquilo que foi conquistado por nós na cruz. E se a gente for lá para Jeremias 1, e do versículo 4 ao 10, né, é engraçado que em Joel fala, diga, eu sou forte. Isso quer dizer também o quê? Eu preciso falar alinhado à palavra de Deus. Eu preciso falar aquilo que Deus fala ao meu respeito. Confissão é declarar a palavra, falar o que Deus diz pela fé, antes de eu ver os resultados. E lá em Jeremias, capítulo 1, do versículo 4, diz assim, Jeremias falando, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, olha, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, da sua mãe, eu te consagrei. Eu, Jeremias, te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, olha o que Jeremias fala para o Senhor. Ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Era como se ele estivesse falando assim, olha, Senhor, eu sou inexperiente, eu sou incapaz, eu não vou dar conta disso, vai ser difícil, eu não tenho eloquência, saiu. Eu não tenho, às vezes, tanto capacidade como outra pessoa. Mas o que Deus diz para ele, querido? Mas o Senhor me disse, não digas. Não diga, Jeremias, o que você está vendo no natural. Diga o que eu te fiz, eu te constituí. Você nem era nascido, Jeremias, e eu já tinha declarado sobre você o que você era. Não digas. Meu Deus. Não diga, Jeremias, o que você está olhando. Não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te mandar, você irá. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Não temas diante dele, porque eu sou contigo. Quem fala isso? O Senhor. Ou seja, queridos, Jeremias estava se vendo ali tão pequenininho, Deus falou, ei, fala o que eu vejo, o que eu falo a seu respeito.
Fala aquilo que eu falo, que eu te constituí. Não foi eu que te consagrei? Oh, meu Deus. Não foi eu que te fiz, querido. Não foi eu que te ungi. Não digas o que você está vendo no natural. Fala alinhado à palavra. Fala alinhado à palavra. Fala de acordo com o que eu digo a seu respeito. E o que eu digo a seu respeito, queridos? Está na palavra. Está na palavra. As pessoas podem falar muitas coisas a seu respeito. Da sua vida profissional, pessoal. Fique com o que Deus fala. Não digas aquilo que os outros estão falando. Rejeite. Fica com a palavra. Não digas, Jeremias. Eu te constituo. Versículo 10. Versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou na boca de Jeremias. E o Senhor disse a ele: eis que ponho na tua boca o quê? As minhas palavras. Gente, as minhas palavras já estão na sua boca. Já está pertinho de você, no seu coração e na sua boca. Declare a palavra. Há um poder, querido, disponível hoje. É um milagre. Já está na sua boca. Qual é a impossibilidade? Para Deus nada é impossível. Aleluia. A palavra já está pertinho de nós. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se antes eu era pobre, hoje eu falo, eu sou suprido. Eu sou sarado. Se antes eu era doente, hoje eu sou sarado e curado. Porque eu não vou falar aquilo que o meu corpo, a minha carne, as circunstâncias. Eu vou declarar a palavra de Deus. Aleluia. Então tem horas que a gente precisa gritar como um leão. Se posicionar com força, com violência. E falar: eu vou andar segundo aquilo que Deus tem para mim. Eu vou confessar a palavra. Eu vou obedecer aquilo que Deus tem para mim. Se a gente for ver a história de Josué e Caleb é uma história bem interessante. Quando os israelitas eles saíram do Egito, eles chegaram no local chamado Cades Barneia. Só voltando aqui em Jeremias. Quando a gente fala aquilo que Deus diz a nosso respeito, a gente está declarando que nós confiamos nele. Amém? E que a gente não, independente do que sentimos, nós podemos declarar. Isso não é, a gente não está mentindo, a gente não está inventando uma situação. É uma realidade, queridos. É uma realidade. Diga aquilo que Deus diz a seu respeito. E aí, quando os israelitas chegaram em Cades Barneia, na fronteira ali de Canaã, eles já estavam pertinho de entrar na terra prometida. E o que Moisés fez? Moisés enviou 12 homens para espiar a terra. 12 homens por quê? Eram 12 líderes de cada uma das tribos, eram 12 tribos, né? E 10 desses homens trouxeram um relatório ruim, desfavorável, um relatório cheio de dúvidas e de incredulidade. Eles chegaram na terra, eles pisaram na terra, viram que Deus tinha falado era bom, viu que Deus tinha falado era verdadeiro. Eles trouxeram cachos de uva. Eles viram com os próprios olhos naturais que aquilo que Deus tinha prometido era uma realidade. Mas eles se posicionaram como: olha, gente, a terra é boa, mana leite e mel. Porém, e eles começaram a confessar o quê? Incredulidade, dúvida. E às vezes é melhor ficar com a voz de Deus do que com a voz do povo. E por conta desse relatório ruim, todo o povo ficou desesperado, pensando o quê? Não vamos dar conta. Não vamos dar conta. E eles receberam exatamente aquilo que eles confessaram. Tanto que, da geração de 20 anos para cima, ninguém entrou na terra. Mas tinham 2 homens, Josué e Caleb. E qual foi a confissão desses homens a respeito daquilo que eles viram? Lá em Números 13:30, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb não negou gigante, Caleb não negou as dificuldades, queridos, mas ele sabia que a força dele vinha do Senhor.
que não era na força dele que ele iria conseguir, era na força do Senhor. A confiança dele estava em Deus, porque Deus havia dado uma palavra. Em Números 14, 9, Josué diz assim: tão somente, ele falando para o povo, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque o Senhor como pão nos dará. Quer dizer, vai ser facinho. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Era como se Josué e Caleb estivessem dizendo assim: olha, pessoal, ei, podemos vencer. O Senhor é conosco, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E engraçado que passaram, queridos, 40 anos até o povo, realmente entrar na terra do Egito. E quando chegou o tempo de Caleb, ele receber a herança dele, a gente vai ver lá em Josué 14, do 6 ao 13. Amém? Josué 14, 6 ao 13, que diz assim, Caleb falando depois de 45 anos daquele episódio. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei, ele declarou aquilo que ele sentia no coração. Mas desesperaram o povo. E olha o que ele fala aqui. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ou em confiar no Senhor meu Deus. Eis agora, ele falando, eis agora 40 anos depois, eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E já agora ele estava com 85 anos. E ele fala assim, estou forte. Querido, ele estava forte, 45 anos. Isso não quer dizer que você vai passar 45 anos para receber a sua promessa. Mas se você perseverar em confiar no Senhor, quando chegar o dia de você receber, entrar na terra, você vai falar assim, eu estou forte. O Senhor é a minha força. Eu me recusei a desistir de crer na palavra. E me enviou qual era a minha força naquele dia. Tal ainda agora é o combate. Para sair, ele já tinha 85 anos e a força dele era igual, porque ele confiou no Senhor, a ponto dele falar assim, olha, a minha força é igual naquele dia, a ponto de eu entrar no combate. Não era qualquer coisa não, era para lutar mesmo, e ele estava forte no Senhor. Agora, pois, ele falando a Josué, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que de lá estavam os anequins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo. A força dele, ele estava confiando no Senhor. Ele fala assim, o Senhor será comigo para desapossar, como prometeu. E Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu Hebrom em herança. Queridos, a nossa força está no Senhor. Às vezes você fala assim, mas Senhor, não estou vendo. Continua declarando a palavra. Você não precisa ver para crer. Porque se a palavra de Deus diz, Ele zela para cumpri-la. Amém? E você crê e fala. Porque há um milagre na sua boca. Lá em Salmos 27, 1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Se o Senhor é a nossa força, quando nós a adquirimos, querido, nós somos fortes nele. Não é na nossa capacidade, não é naquilo que a gente sabe fazer, mas é na força do Senhor que nós vamos avançar e conquistar. Isaías 40, 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Segundo o livro de Samuel 22, 33 diz, Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente, Ele desembaraça o meu caminho. Aleluia! E Marli, o que eu preciso confessar? Eu trouxe aqui alguns livros, queridos. Nele, é ótimo para você conhecer um pouco daquilo que você é em Cristo, daquilo que você tem nele, amém? Bem fininho. Tem também esse daqui que já foi falado algumas vezes, o poder criativo de Deus, excelente.
E por último, eu quero indicar o livro Fé para Remover Montanhas. Amém? Podem preparar o vídeo. Aleluia! Com relação à palavra de Deus, querido, não fique quieto. Sustente a sua confissão. Você é mais do que vencedor em Cristo. Amém? Declare a palavra. Deus é um Deus de promessa. Ele cumpre aquilo que Ele falou. Se você precisa de cura, você pegue versículos específicos de cura. Amém? E comece a declarar. Comece a confessar a palavra. Para Deus nada é impossível, Ele faz tudo novo. Havia um caos lá em Gênesis 1, mas por meio de uma palavra, haja saúde, haja vida, amém? Se é livramento, querido, está disponível. Se é provisão, está disponível. E lá em Hebreus 13, 5 diz, não te deixareis, nunca te desampararei, Deus é contigo, amém? Nós podemos, querido, nos alegrar hoje, no nosso amanhã, porque nós sabemos que melhores coisas ainda estão por vir. Porque nós temos declarado hoje a palavra de Deus. E a colheita vai chegar. Amém? Cadeiras lotadas, muitos projetos. A gente declara hoje e a gente vai colher. E a nossa força vai ser a mesma, porque é o Senhor que vai fazer. Amém? E para que os irmãos lembrem dessa mensagem, pode seguir. Nós também devemos ser assim, amém? Falar e declarar a palavra. E é com força. Aleluia. Obrigada, Pai. Há alguém aqui que ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Você quer se tornar filho de Deus e falar, Pai, eu quero essa vida. Eu quero esse poder criativo dentro de mim. Você está aqui hoje, quer falar isso, quer confessar a palavra. Levante as suas mãos. Amém? Obrigada, Pai, por vida chegando. Salvação. Alguém aqui que está com alguma dor, está sentindo algo, eu quero concordar com você, amém? Você hoje recebeu uma palavra, você pode declarar que você é curado. Você pode declarar isso. E eu declaro hoje, querido, salvação no seu corpo. Vida plena de Deus chegando. Hepatócitos sendo, voltando à funcionalidade. Dores de coluna cessando. Você é ilegal no corpo dos meus irmãos. Dor de dente, dor de cabeça, você é ilegal no corpo dos meus irmãos. Ansiedade, saia no nome de Jesus. Eu declaro a vida de Deus sobre cada um dos meus irmãos. E, querido, se há alguém aqui que não recebeu ainda o batismo no Espírito Santo, que queira receber hoje, está disponível. E lá em Mateus 3, diz, João falando a respeito de Jesus, ele fala assim, olha, eu estou batizando vocês com água. Né? Mas virá alguém que vai batizar vocês com o Espírito e com fogo. E batismo significa imersão. Queridos, quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você é imerso no fogo para continuar queimando, queimando, queimando. Não é queimar pecados, não, porque isso Jesus já levou. Mas é para que você seja revestido de poder, para ser testemunha por onde você passar. E a testemunha, o que ela faz? Ela produz provas. Provas de quê? De que Jesus está vivo, de que Jesus cura, de que Jesus salva, de que para Ele nada é impossível. E uma das evidências do batismo no Espírito Santo é você falar em outras línguas. Que é uma evidência que você pode utilizar ela durante toda a sua vida, até os confins da terra, onde você for, para edificar a sua fé, para engrandecer ao Senhor, para interceder. Isso está disponível hoje. Se você quer receber o batismo, levante a sua mão. Amém? Hoje não temos. Obrigada, Pai, por vida chegando. Bem, irmãos, muito obrigada. Louvor.